Paz do Senhor, igreja, amém? É uma alegria muito grande compartilhar a palavra de Deus, né? Eu sei o quanto ela mudou a minha vida e o quanto eu cresço todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de subir no altar para compartilhar a palavra dele. E como foi difícil, em alguns momentos da minha vida, não poder subir no altar para poder compartilhar um pouco do que ele tem me dado. Então, eu sou muito grata aos pastores pela oportunidade, pelo incentivo, né? Eu não estaria aqui se o Senhor não tivesse me chamado, se o Deus não tivesse usado vocês para me trazer aqui. Então, eu sou muito grata. É um privilégio muito grande. Amém, igreja? O nosso tema é fé que gera recompensa. Daqui para lá deu tempo de decorar, né? Ainda bem, graças a Deus. Então, o pastor me deu o título, mas ele não me deu uma referência bíblica direta. E eu gosto. Eu fico feliz, eu me sinto à vontade para compartilhar algumas coisas que Deus colocou em meu coração. E hoje nós vamos conversar sobre Hebreus 11 e 12. Tá? O meu objetivo com vocês é chegar em Hebreus 12. Esse é o objetivo. Mas antes nós vamos passar por Hebreus 11. É como se fosse uma caminhada mesmo. E aí a ideia é chegar em Hebreus 12 até o versículo 3, tá? Eu vou começar lendo o 12, mas a gente vai voltar lá para o 11, amém? O que está no 12? Olha só. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. É aqui que nós vamos parar, mas nós vamos voltar, retroceder, para falar um pouco sobre fé. Porque o tema é fé que gera recompensa. Mas eu preciso entender o que é fé. E quem melhor do que a Bíblia para explicar fé? Quem melhor do que Paulo para explicar fé? Eu poderia pegar um conceito de dicionário, mas Paulo foi muito estratégico no falar. E é super interessante, nós temos que analisar cuidadosamente o que está escrito em Hebreus 11 para entender fé. E lá nós temos duas versões sobre fé, né? Duas traduções sobre a palavra fé aqui. No conceito de Paulo. Eu vou ler a minha, tá? Mas eu vou citar a outra versão que existe. Ora, a fé, Hebreus 11:1, tá, gente? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Tem uma versão que fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam, certo? Eu vou dividir Hebreus 11:1 em parte A e parte B. O que está na parte A? É o firme fundamento ou a certeza? Eu chamo essa fé de fé e esperança ou fé de posicionamento. Tá? Por quê? Ele fala assim, com o firme fundamento ou certeza do que se espera. Esperar é um posicionamento para o futuro. Então, a fé aqui, nesse conceito A de Hebreus 11:1, é uma fé projetada para o futuro. Eu me posiciono olhando para o futuro, carregado de uma convicção. Quando a gente espera, a sensação inicial é, estou parado, não é? Mas se eu tenho um propósito, um objetivo por trás da minha espera, então existe um posicionamento. Tá? Uma espera vazia de propósito é desperdício de tempo, mas uma espera carregada de convicção é fé. Veja bem, é uma diferença gritante no esperar, não é? Então, a gente está falando de uma fé e esperança, fé, posicionamento. E digo mais, fé profética. Fé profética. Amém? Está claro até aqui? Maravilha. Eu preciso de pelo menos 2 motivos para esperar, não é? O primeiro motivo eu tenho que ter um motivo que me incentiva a entrar no processo de espera. E o segundo motivo, aquilo que me mantém esperando. Ok? Eu vou dar um exemplo sobre a fé, esperança ou fé posicionamento. Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim, sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Deus dá uma ordem para Abraão. Abraão recebe essa palavra, não é verdade?
ele se posiciona a partir da voz de Deus. Mas olha o detalhe, vai para a terra que eu te mostrarei. Oi? Vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Aonde é a terra que eu te mostrarei? São detalhes que Deus guarda para si mesmo. Sabe por quê? Porque a fé e esperança é uma fé de dependência. A fé e esperança, ela é trazida para a nossa vida para nos ensinar a depender de Deus. Quando Deus libera uma palavra, Ele não traz detalhes para que você seja movido pela voz dEle. Abraão, ele tinha revelações a cada pedaço do caminho. No caminho, no decorrer do caminho, Abraão era revelado sobre onde deveria ir, até chegar na terra que Deus pretendia mostrá-lo. Entende? Então, essa é a fé voltada para o futuro. A fé, esperança, ou fé posicionamento, ou fé profética. Então, esse é o conceito de fé na parte A. Agora, vamos entrar na parte B do conceito de fé? Olha o que está escrito na parte B. Olha só, vamos ler. Tá. Só aqui. Pela fé, pois pela fé... Não, essa aqui é a parte A, 2. Tá, ainda na parte B, do 11A. A fé é a convicção dos fatos que não se veem, ou a prova dos fatos que não se veem. Esse conceito de fé é diferente. Nós estamos falando de algo que acontece ou que já aconteceu. Eu tenho fé sobre algo que já aconteceu. Eu chamo essa fé de fé evidência, ou confiança alimentada por provas. O fato de você não estar vendo algo não significa que não está acontecendo. Hoje você respira, você sente a movimentação do ar no seu corpo entrando e saindo dos seus pulmões. Você não vê, mas você sabe que você está respirando, não é verdade? A fé evidência, ela é baseada em provas. Então, esta é uma confiança construída sobre algo que já foi feito. Eu chamo essa fé de fé evidência e chamo essa fé de fé de testemunha. Fé de testemunha. É a fé de alguém que testemunha. O pastor nos convidou a trazer a ministração nesse propósito das 7 quintas, né? E todo mundo veio para cá trazer um testemunho. Mas o que é um testemunho? O testemunho é uma prova. Nada mais, nada menos do que uma prova de algo, um fato que já aconteceu. Uma prova serve para comprovar que algo aconteceu. A testemunha, ela traz um depoimento. O depoimento é um testemunho e o testemunho é uma prova. Amém? Olha só como Paulo foi estratégico em usar a palavra prova aqui. Pela tradução, nós usamos a palavra prova. Para quê? Para confirmar. No meu trabalho, na minha dinâmica de trabalho, eu tenho que provar algo. Eu tenho que buscar o direito de alguém. Para fazer isso, eu tenho que convencer o juiz. Se eu chego no juiz e dou uma palavra para ele, eu digo que aconteceu de uma forma, um acidente de trânsito, ele vai acreditar em mim? Não vai. Eu preciso provar o que eu estou falando. Eu preciso de provas. Eu preciso de uma testemunha. Eu preciso de figuras das marcas de colisão do carro. Eu preciso de algo que confirme que a minha versão é verdadeira. Ele não vai decidir com base na minha versão, porque eu posso estar mentindo. Ele não vai assumir esse risco, entende? Então, voltamos então aqui para Hebreus 11:1. Então, a gente está falando agora da fé e evidência. Agora vamos para o 11:2. Olha o que está escrito. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, Paulo está chamando aqui as testemunhas que confirmam essa fé e evidência. Quem são essas testemunhas? Os antigos, os heróis na fé, eles deram um bom testemunho. Aqui, ao longo de Hebreus 11, Paulo cita inúmeras figuras, inúmeros irmãos na fé, cujo testemunho gerou uma evidência para nós. Ele cita Abel, ele cita Enoque, ele cita Noé, Abraão, Isaac, Jacó, cita muitas referências, né? Vamos falar um pouco sobre elas, mas eu quero focar agora em Hebreus 11:3. Por quê? Porque eu falei sobre fé e evidência, uma fé amparada em provas, onde eu falei que existem testemunhas, mas eu tenho que falar sobre Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que veio a existir das coisas que não são visíveis. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? Que a palavra de Deus é uma prova. Você entende isso, a profundidade disso? A minha palavra precisa de provas. A palavra de Deus é a prova. Deus está dizendo para mim e para você que a palavra dele basta. Ela é suficiente
Como prova. Isso é muito profundo. Para falar sobre a palavra de Deus, eu tenho que trazer pelo menos 3 características aqui. A primeira delas, a palavra de Deus, ela é autossuficiente. Ela se basta. Ela é suficiente. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, ele não precisou de mais nada. A sua palavra foi suficiente para criar todas as coisas. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Pela fé, nós acreditamos que a palavra de Deus foi suficiente para criar tudo. Ok? Mas eu quero citar 2 outras grandes características da palavra de Deus. A palavra de Deus é dotada de credibilidade e autoridade. A palavra de Deus é dotada de credibilidade, por quê? Porque ela é digna de confiança. Deus é confiável. A sua palavra não é torta, não é corrompida, não é manipulável. Portanto, é confiável. Ok? E para falar de uma palavra segura como essa, eu preciso passear por Hebreus 6, do versículo 13 ao versículo 20. Porque lá existe uma passagem que sempre me saltou aos olhos. Olha só o que está escrito em Hebreus 6, do versículo 13 ao 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. O juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que corramos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta por esperança, essa esperança por âncora da alma, segura e firme. Vamos parar aqui no 19. Olha o que interessante. Deus jurou por si mesmo. Deus está se dando como garantia. Ele nem precisava, mas ele quis aumentar a confiança para nós aqui em Hebreus 6. Deus nem precisava jurar por si mesmo. Mas olha só que interessante. Quando ele jura por si mesmo. Sabe por quê? Porque ele é a autoridade máxima que existe sobre a palavra dele. Entende isso? Olha a profundidade disso. Quem maior do que Deus para jurar do que o próprio Deus? Deus está aumentando a minha e a sua confiança quando ele diz para mim e para você que ele se dá como garantia. Foi isso que ele fez na vida de Abraão. Mas por que na vida de Abraão? O que Abraão tem de especial? Não é que seja necessariamente Abraão, mas é porque a promessa que está sobre nossa vida começa ali em Abraão. Deus prometeu a Abraão que seriam benditas neles todas as famílias da terra. Deus prometeu a Abraão uma descendência, uma posteridade incontável. Tudo começa em Abraão, mas se cumpre em Cristo. Porque Cristo é descendente de Abraão. Então, a história de Abraão não é só sobre Abraão, é sobre Cristo. E aí, Paulo vira para mim e para você e fala, Deus é confiável. Se ele precisasse recorrer a alguém para confirmar uma palavra, para validar uma palavra, ele recorreria a si mesmo, porque ele é soberano. Então, ele é confiável. A sua palavra é dotada de credibilidade. E é impossível que Deus minta. Está vendo porque é uma prova que vai nutrir a minha e a sua fé? Isso é muito forte. Quando eu era criança, eu e Mariana, minha irmã, a gente brincava, a gente contava algumas coisas assim, uma para outra, e uma não acreditava na outra. Aí eu virava e falava assim, diante de Deus, ou seja, se eu colocar o que você está falando diante de Deus, você vai manter essa palavra ou você está mentindo? Por quê? Porque Deus é uma autoridade. Então, diante de Deus, eu vou dizer o que eu te disse agora? É verdade? Para a gente verificar se a gente estava falando a verdade ou se estava mentindo. O diante de Deus é praticamente isso aqui. Jura por Deus, porque Deus é uma autoridade suprema. Amém? Só um exemplo aqui que eu estou dando. Tá? A palavra de Deus também é dotada de autoridade. Ela é empoderada. Certo? Por que empoderada? Porque ela subjuga a si tudo e todas as coisas.
Em Gênesis 1, nós temos essa experiência, quando Jesus libera uma palavra, quando Deus libera uma palavra, haja luz, e houve luz. É um exemplo. Mas Cristo estava com Jesus no ato da criação. Ele participou do processo criativo de Deus. Isso é muito forte. Olha só, vamos abrir em Hebreus 1, só para ler um pedaço. Olha só. Aqui. A palavra de Deus, né, a respeito da palavra de Deus. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Cristo estava ali no processo de criar com Deus, tá? Porque ele é filho. A palavra de Deus ela é dotada de autoridade e credibilidade, né? E assim como Deus tem uma palavra empoderada que gera obediência, o próprio Cristo tem. Um grande exemplo é quando Cristo está os discípulos estão no meio de uma tempestade e Jesus dorme, não é? De repente ele acorda e ele repreende o vento. Ou seja, ele tem uma autoridade sobre a natureza. É inegável, então, o poder que Cristo tem. A palavra de Deus, então, retomando, né? Ela é dotada de credibilidade, de autoridade e é autossuficiente. E ela é uma prova que vai nutrir a minha e a sua fé. Amém? Até aqui tudo bem. Voltando para Hebreus 11. E aí, aqui ao longo de Hebreus 11, Paulo começa a listar as testemunhas. Não vou falar sobre elas. Isso precisaria muito tempo, tá? Citei aqui o nome delas, de algumas. Eu vou pedir apenas que vocês abram, olha só. Aí ele fala bem assim. Do 39, e todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo maior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles são testemunhas, eles tiveram experiências com Deus, viveram uma fé esperança, uma fé de posicionamento que gerou para nós uma fé evidência, não é verdade? E todos eles representam a descendência de Cristo, apontam para Cristo, certo? Olha só, voltando para Hebreus 12 agora, tá? Portanto, temos também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, quais testemunhas? Em Hebreus 11. Livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que firmemente nos rodeia. Nós estamos falando da caminhada cristã. E aí a gente já falou das testemunhas que vão nutrir essa fé, certo? Essa é a grande nuvem de testemunhas que Paulo se refere. Aí ele dá alguns conselhos para nós agora. Nós voltamos para Hebreus 12. Então ele fala, livremo-nos de todo o peso. Mas qual seria esse peso? É o peso do seu eu. Na caminhada cristã, nós vamos viver um processo de ruptura espiritual, onde o nosso velho eu tem que ser deixado para trás. Tá? E aí, no meu entender, o cristianismo é, de certa forma, minimalista. Ele não tem desperdício, ele vive daquilo que é essencial. E o essencial do cristianismo é Cristo. E Cristo nos convida a nos esvaziar de nós mesmos. No decorrer da caminhada, então, nós somos convidados a nos livrar de todo o peso. Porque o peso nos faz desistir, nos faz perecer no caminho, nos faz desanimar, tá? E aí Paulo nos dá o conselho para nos livrar do peso, mas também do pecado, porque o pecado também nos atrapalha no decorrer da caminhada, não é verdade? E do desânimo, e ele fala para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí agora vamos para Hebreus 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aqui, Paulo está dizendo para mim e para você que a nossa fé, ela termina e ela começa em Cristo. Eu disse que a história de Abraão não é só sobre Abraão, é sobre Cristo. Todos os antigos, eles profetizam Cristo. A experiência deles nos trazem, todos os elementos, as histórias deles nos levam para Cristo, apontam para Cristo, não é verdade? E Cristo estava lá no dia que tudo foi criado. Ele é autor dessa fé. A fé não vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A palavra, ela é o berço da fé. E Cristo, ele é o autor da palavra. E Cristo é a própria palavra, porque João 1 fala que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
Então, ele é o autor da fé, mas ele também é o consumador da fé, porque todas as promessas se cumprem nele. Todas as promessas se cumprem nele. Por isso que a história de Abraão não é só sobre Abraão, porque não é só ele, mas todos aqui, todos os personagens, os heróis da fé, as suas experiências testificam a vinda de Cristo. Tudo foi feito para ele. É por meio dele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Entende? Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mas nós estamos falando de uma fé que gera recompensa. Para gerar fé, eu preciso olhar para Cristo, porque ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele é a própria palavra de Deus, revelada, encarnada, manifestada. Certo? Olhar para ele vai me dar motivação para continuar caminhando, para trilhar o meu caminho de fé. Olha só, mais do que tudo pelo testemunho que Cristo carrega. Olha só o que está escrito em Hebreus 2. Que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com vergonha. Então, olha só o que Jesus nos fala. Ele é o autor da fé. E ele suportou tamanho sofrimento para trazer alegria para nós. Então, a fé, ele é a própria fé. A nossa fé tem um rosto, e o rosto da nossa fé é Cristo, né? A nossa fé, ela é gerada quando nós olhamos para Cristo e nós entendemos que nós conquistamos nele lugares inimagináveis. Quando nós olhamos para Cristo, nós colhemos alegria a partir do seu sofrimento. Então, a recompensa que eu vim falar hoje é a alegria da salvação. Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Em troca da alegria que nos estava proposta, ele suportou a cruz. Quando nós olhamos para ele, nós nos motivamos. O nosso processo, que muitas vezes é doloroso, nós vamos ser alimentados por ele, nós vamos ser alimentados em Cristo, com esperança, quando nós olhamos para Cristo, quando entendemos que ele superou o sofrimento, gerando alegria. É um fruto que colhemos nele. A alegria, ela não é um fruto previsível para nós, tá? No mundo, ela é sujeita a circunstâncias, a determinadas circunstâncias, e ela é previsível. Mas dentro da nossa ótica de fé, a alegria é um fruto imprevisível, e ela muitas vezes é colhida no meio da dor. Certo? Então, a nossa recompensa é a alegria da salvação. Então, quantas vezes você está na caminhada, instável, inseguro, você precisa ter um norte. O teu norte tem que ser Cristo. Porque em Cristo nós colhemos essa recompensa, a alegria de sermos resgatados por Ele. Ele deu tudo de si para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos um testemunho. Olha só o que eu anotei. A velha aliança veio para profetizar Cristo, mas a nova aliança veio para testemunhar Cristo. Sabe por quê? Os antigos, eles profetizam Cristo, porque Ele viria. Nós agora, depois que Ele veio, nós testemunhamos Ele para o mundo. Agora somos parte da história dEle. Quando alguém conta uma experiência que teve com Jesus, porque todo mundo aqui já teve uma experiência com Jesus, está se declarando uma testemunha, um participante daquilo que Ele já fez. Então a fé, a recompensa, nós estamos colhendo nele. A alegria de saber que Ele nos resgatou. E a oportunidade de poder compartilhar isso com o mundo nos torna testemunhas. É por isso que eu falei sobre a fé evidência, que é a fé de testemunha. Entende? Mas, como eu falei, a fé é complexa, né? Envolve o profetizar e o testemunhar. E o profetizar e o testemunhar se unem em Cristo. Certo? Mas voltando à alegria da salvação. Olha só, eu falei sobre alegria. Como é que alguém que sofreu tanto consegue ser um causador de alegria? Não é? Olha que curioso. Se a gente abrir em Salmos 45, lá fala que ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Em Isaías 53, no versículo 10 ao versículo 11, fala assim: Tu colherás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. Tem uma versão que fala: tu colherás o fruto do teu penoso trabalho e ficará plenamente satisfeito. Então, olha só, ele consegue ser uma fonte de alegria para mim e para você, para nos manter na caminhada depois de sofrer tanto. Isso é muito forte. Amém? O Salmo 126 fala sobre o processo de plantar.
Ele fala que o processo de plantar, muitas vezes, vai gerar dor. Mas existe uma alegria na colheita. Cristo, em João 12, 24, ele fala sobre o processo da semente. Ele fala que a semente caindo no fruto, se não morrer, fica só. Mas se morrer, gera muito fruto. Ele está se referindo a si mesmo. Jesus foi uma semente plantada por Deus para gerar vida em mim e em você. Sabe por quê? Porque através de Jesus, Deus colheu nele filhos espirituais. Jesus, ele era unigênito, ele se torna primogênito de muitos irmãos. Nós fomos adotados pela fé em Cristo. Então a vida dele foi semeada. E Deus colheu nele a nossa fé, a nossa filiação. Nós somos filhos nele, filhos por adoção. Entende? Amém? Mas o Salmo 126, ele fala sobre a alegria de colher, a dor de plantar e a alegria de colher. Cristo colheu no seu sofrimento. Ele colheu filhos espirituais para Deus, que somos nós. E isso é um motivo de grande alegria para nós. E que a gente lembre, que a gente olhe para Cristo e encontre nele a recompensa que conquistamos nele. Porque muitas vezes nós estamos esperando que algo extraordinário aconteça. Mas o mais importante já aconteceu. Ele deu a sua própria vida. Ele investiu tudo de si para que eu e para que você estivéssemos aqui. E isso tem que nutrir a minha e a sua fé. Isso tem que despertar alegria no meu e no seu coração. Amém? Eu vou trazer mais uma referência. A alegria, inclusive, ela é um fruto para filhos maduros. Paulo entendeu isso muito rápido, lá em Filipenses 4. O livro de Filipenses é uma carta que Paulo escreve quando ele está preso. E ele fala muito sobre alegria nesse tempo. Ele fala sobre contentamento. O pastor, inclusive, botou uma figura, adorei. Testificou, viu? Então, Paulo sofreu tanto, né? Mas ele entendeu que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Ele fala que ele aprendeu a ser feliz e contente em qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele desenvolveu esse fruto na maturidade das suas experiências. Deus está nos convocando para amadurecer na fé, a ponto de conseguir gerar alegria nas estações mais difíceis da vida. Nós temos que viver esse processo com o Senhor, desenvolver essa alegria pura. Amém? Por fim, agora eu vou contar meu testemunho, tá? Rapidinho, gente, calma. Porque todo mundo conta um testemunho, eu tenho que contar o meu também. Amém? Mas assim, não vou me demorar. Eu estava numa fase muito difícil, muito crítica. Eu estava bem perdida mesmo. E eu achei que eu não fosse nem continuar na presença de Deus. Eu estava numa instabilidade muito grande. E eu estava me sentindo muito sozinha, muito insegura. Eu não sabia quem eu era na casa de Deus, nem o que eu estava fazendo na casa de Deus. Mas Deus foi misericordioso, sabe? Ele exerceu a sua graça sobre mim. E nos momentos que eu me sentia mais perdida, foi quando Ele mais afirmou o quanto Ele me amava. Eu tinha muita dúvida, sabe? Eu contestava muito o amor de Deus, mas nessa fase foi a fase que Deus mais deixou claro o quanto me amava. E essa consciência do quanto Ele me amava me deu uma base, uma segurança para recomeçar nele, através da palavra dEle. Hoje eu me posiciono pela palavra porque eu entendo o quanto eu sou amada por Ele. Ele tirou essa dúvida do meu coração quando Ele me tocou na fase mais difícil da minha vida, onde Ele me preencheu nos meus vazios, nas minhas inseguranças. E isso é o meu testemunho, né? Eu fui entendendo quem eu sou em Deus a partir da palavra. Eu fui resistindo a determinadas fraquezas através da palavra, porque Deus foi me mostrando quem Ele é através da palavra e que eu podia confiar nele. E esse é o meu testemunho. A palavra de Deus, ela é a graça revelada. É a graça transformadora que está acessível a nós. E foi assim que eu consegui vencer as minhas quedas, as minhas inseguranças, instabilidades. Sabe, igreja? Hoje eu estou aqui porque Deus me permitiu pela graça. Então, assim, eu colhi uma alegria muito grande no Senhor. Recentemente eu estava lendo um livro chamado O Legado da Alegria Soberana. E tem 3 figuras interessantes lá, 3 teólogos. A gente tem Agostinho de Hipona, Calvino e a gente também tem Lutero. A história de Agostinho de Hipona me impressionou muito. Ele teve uma experiência muito forte com Deus e ele foi libertado. E aí ele se refere à graça de Deus como alegria soberana. Então, que nós possamos colher no Senhor a alegria soberana que Ele tem para nós. Amém? Eu gostaria de chamar a Ellen para a gente cantar uma canção, só para finalizar. Amém?
Só preparar aqui. E eu agradeço a minha oportunidade. E se eu cair ai, meu Deus. Do Eli Soares. Aí você procura o playback pra mim. Mas aceito não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça
a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Irmãos, eu gostaria de pedir atenção a todos para que a gente pudesse estar dando os avisos e não ficasse nenhuma dúvida, amém? Sexta-feira agora nós temos oração às 20 horas na igreja, é a nossa consagração, consagra amava, mas é a partir das 20 horas aqui na igreja. Eu convido você a vir participar conosco, a orar conosco e a ser ministrado também, porque cada consagração tem uma palavra do céu para nossos corações, para nossas vidas, amém? Irmãos, neste sábado nós vamos ter novamente um seminário de mulheres e eu vou repetir que as mulheres desse eu vou dar essa moral para as mulheres de novo. Este sábado nós teremos um seminário das mulheres a partir das 20 horas. E vocês precisam fazer a inscrição aí. Vai precisar fazer a inscrição, certo, pastora? Então, no final do culto, já faça a inscrição e garanta a sua vaga, amém? Convide uma amiga, uma mulher, uma vizinha, uma parente e venha também ser ministrada, amém? Dia 16, irmãos, dia 16, sábado agora é dia 9, depois de amanhã, é dia 9. Dia 16, nós vamos ter uma galinhada aqui na igreja, e a galinhada, deixa eu só ver o valor exato aqui, R$15, e eu gostaria de convidar você a vir almoçar conosco, ou comprar, ou vender. Eu quero que você não fique de fora desse evento aqui na igreja, amém? Dia 16, vai dar num sábado, vamos estar vendendo a galinhada, e você já pode até encomendar, ok, a Miriam já, aqui é o telefone da Miriam, você pode ligar de madrugada, de preferência, tá, irmãos? De madrugada, pode bombar o telefone da Miriam aqui, tá? É nesse número que você reserva, a partir das 3 horas ela já está atendendo, amém? Domingo nós temos culto da família a partir das 19 horas, e você é o nosso convidado, amém? Gostaria de convidar alguém que está fazendo 18 anos hoje, o senhor William, para vir aqui na frente para estarmos... Ei, glória! Vem pra cá, varão. Por que você está de pé, Priscila? Oh, parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades e muitos anos. Estende a mão, vem! E que o Senhor te abençoe e que te dê santidade e muitos anos de vida e muitas felicidades. E vai ligando, vai ligando, vai. Estende a mão, vai. Deus, eu quero apresentar a vida do William nessa noite. Pedir ao Senhor que o Senhor derrama toda sorte de bênção, dê saúde, dê força, virtude, graça. Que ele possa, meu Pai, em nome de Jesus, viver experiências grandiosas com o Senhor. Que ele possa crescer na graça, no conhecimento. E diante disso, meu Pai, derramar todos os frutos sobre as nossas vidas, para que possamos também, meu Pai, receber dele
tudo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Diga glória! Glória! Irmãos, tem alguém mais que está fazendo aniversário hoje? Tem alguém mais? Me passaram um spoiler ali. Rony, procede? O Rony? Vem pra cá que eu quero é cantar e abençoar. Amém, obrigado a todos que vieram, visitantes, sejam bem-vindos. Vamos lá? Oh, parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades. Bem forte. E muitos anos. Vai, estende a mão, vamos abençoar. E que o Senhor te abençoe e que te dê santidade e muitos anos de vida e muitas felicidades. Tem um anjo ali na porta, tem um anjo aqui nesse altar. No meio da igreja que trabalha sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê saúde, força, graça. Que o Senhor possa a cada dia derramar uma bênção especial sobre a tua vida. Em nome de Jesus, quem crê, diga glória e dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe a vida da Amanda. Amanda, que o Senhor continue te usando de uma forma sobrenatural. Amém? Cresça, apareça e que a glória do Senhor seja derramada sobre a casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os pés. Nós vamos estar orando, finalizando esse culto. Deus abençoe os visitantes com todas as bênçãos que Deus... Ela não é visitante não, ela não, ela está passeando, mas voltou para ficar. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero louvar ao Senhor pelo teu amor, a tua fidelidade. Encerramos para a glória do teu nome mais um propósito. Fé que gera recompensa. Com palavras, meu Pai, e uma palavra melhor do que a outra. E eu creio que o Senhor vai continuar levantando, meu Pai, os seus vasos que estão nessa casa. Meu Pai, que a tua palavra continue sendo anunciada pelos teus filhos, que o Senhor levante eles com autoridade, ousadia e graça. E a nós, meu Pai, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa nos levar com segurança, guardando a cada um dos teus filhos, que o Senhor possa, meu Pai, promover, meu Pai, ainda dias de bênçãos e de vitórias. Os dias dessa semana estão finalizando, mas as tuas promessas não. Por isso que eu peço, meu Pai, que esses dias sejam dias em que o telefone toque, em que o e-mail chegue anunciando a nossa vitória. É o que eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declare a paz do Senhor, teu irmão. Estamos terminados em nome de Jesus.